E aí, pessoal? Tudo pronto pra gente mergulhar em A Paciente Silenciosa. Preparados para desvendar esse mistério. O Alex Michelides mandou bem nessa, hein? Uma trama que prende a gente do começo ao fim. Verdade. E a gente vai desvendar tudo, começando pela Alice Behrens, a nossa paciente silenciosa. Pintora, famosa, talento a dar com pau, casada com um fotógrafo de sucesso, Gabriel. Uma vida que parecia perfeita, né? Casa linda em Hampstead, tudo no lugar. Só que essa aparente perfeição se estilhaça quando ela tira no Gabriel. 5 tiros. E depois disso, o silêncio. Segurou. Total. Alice se fecha completamente no mundo dela. E o mais intrigante é que a gente acompanha tudo pelos olhos do Theo Faber, o psicoterapeuta. Que, aliás, é completamente obcecado pelo caso da Alice. Determinado a fazer ela falar, custe o que custar. Ele até consegue uma vaga no The Grove, a clínica psiquiátrica onde ela está internada. Pra ficar mais perto dela, né? Tentando de tudo pra entender o que aconteceu. E a gente vai acompanhando a investigação do Toiro, que é quase uma obsessão, né? Ele conversa com todo mundo que conhece a Alicia. O primo dela, o Paul, o João Felix, que é o marchand de arte dela. Até com o Max, o irmão do Gabriel, E cada um tem uma versão diferente da história, né? mostrando que a tal vida perfeita do casal era só fachada. E o tio, no meio disso tudo, também tem que lidar com os próprios fantasmas. O passado dele não é lá muito tranquilo, né? Uma relação complicada com o pai, o vício em maconha. Tudo isso influencia a forma como ele encara o caso da Alicia. Sem dúvida. A gente vê que ele se envolve demais, sabe? Ultrapassando os limites da ética profissional. E a Alicia, em silêncio, observando tudo, uma esfinge. Criando um clima de mistério e suspense. A relação deles, que começa com o paciente terapeuta, vai se intensificando. O Theo manipulando situações, escondendo informações, tudo para salvar a Alicia. Mas a forma do quê? Do silêncio, do passado, do próprio Gabriel. Essa é a grande questão, né? O que o Theo realmente queria. E o que a Alicia, a paciente silenciosa, tanto esconde. Só acompanhando o mergulho para descobrir. E a investigação do Theo, movida por essa obsessão, leva a uma reviravolta. Que reviravolta, me conta. Ele encontra uma anotação no diário da Alicia, E Jai, eu adoro. que dizia: Ela reconheceu como homem mascarado. como assim? Ela sabia o tempo todo. É. Mas por que se mantém em silêncio, sabendo que o próprio terapeuta a aterrorizou? É por quê? A Alicia decide usar o silêncio como arma. Ela observa o Theo esperando o momento certo para agir. Estratégica ela é. Totalmente. E o Theo, cada vez mais obcecado, decide confrontá-la. Tá colocando tudo em risco, né? Carreira, reputação. Exatamente. Não. Ele a pressiona, exige respostas. E ela? Sid admite ter mentido sobre alguns detalhes, mas afirma que o homem mascarado matou Gabriel Ih. e joga uma bomba. O primo dela, o Paul, estava com ela naquela noite. Mais um personagem para essa história. E agora? O Theo não engole essa história fácil. Fica dividido. Acredita nela ou continua com as suspeitas. Mas a curiosidade fala mais alto, né? Sim, ele vai atrás do Paul, em Cambridge. Paixão a verdade. Duelo de titãs. O seu, com perguntas certeiras. O Paul, nervoso, com medo. Quem tá mentindo, quem tá manipulando. O Theo sente que tem algo errado. A história do Paul não se encaixa. E aí? A insistência do Theo o leva a uma revelação. Qual? O Paul conta que o pai da Alicia a culpava pela morte da mãe. Que horror. Um trauma que marcou a Alicia mudando sua personalidade. Faz sentido. E aí a trama dá uma guinada. O Theo junta as peças, as informações do Paul, as conversas com o Christian, o psiquiatra da Alicia, os relatos dela, e descobre a verdade. O Coringla, com o homem mascarado. É o próprio seu. Não acredito. Mas ele é o terapeuta dela. Era. Mas era obcecado por ela. Observava, a seguia. Acreditava que podia salvá-la. Que loucura! E a Alicia sabia de tudo. Usou o silêncio como arma. Manipulou o Theo. E o que acontece com ele? A máscara cai. Ele é preso. Yeah. E na prisão, escreve um livro contando sua versão da história. Tentando se justificar. Exatamente, se colocando como vítima. E o livro vira um best-seller. Que absurdo! E a Alicia, livre do Theo, ela volta a pintar, a se expressar. Que bom, ela finalmente encontrou a paz. Parece que sim. Mas o final do diário dela guarda surpresas. Sério? A gente mergulha ainda mais fundo na mente da Alicia na próxima parte. Surpresas. No diário. Conta tudo. A Alicia descreve um momento crucial. Depois de atirar no Gabriel, o tio Werming a obriga a ligar pro Christian. Pro Christian? É. O psiquiatra dela? Isso, para confirmar a história do sequestro. Nossa, que situação. Mas por que o Theo faria isso? Aqui é um álibi, né? Uma narrativa convincente para despistar a polícia. E a Alicia? O que ela fez? Em vez de confirmar a história, ela sussurra só uma palavra. Alceste. Alceste,
Que palavra estranha. O que significa? É a heroína de uma tragédia grega. Ela se sacrifica para salvar o marido, morre no lugar dele. Entendi. E o que tem a ver com a história? Alicia e o João Félix tinham assistido a essa peça. Qual a intenção dela ao dizer essa palavra? Fica a dúvida, né? Um pedido de ajuda, uma pista, uma manipulação. O Alex Michaelides deixa essa ambiguidade no ar. A gente fica sem saber o real significado, né? Exatamente. Cabe a nós interpretar, refletir sobre as motivações da Alicia. E a última frase do diário. Me fala dela. Alicia escreve: a verdade é essa, eu não matei Gabriel. Foi ele quem me matou. Tudo o que fiz foi puxar o gatilho. Uau, que forte. O que será que ela quis dizer com isso? Será que ela se via como vítima do Gabriel? Culpava ele por sua infelicidade. A paciente silenciosa termina com mais perguntas do que respostas, né? Mas é isso que torna o livro tão bom. Ele nos faz pensar, questionar, ir além da superfície. Mergulhar na mente dos personagens e tentar entender suas ações, né? Exatamente. A gente se depara com temas como trauma, culpa, manipulação, obsessão. E sai do livro questionando a sanidade, a verdade, a própria natureza humana. Sem dúvida. A Paciente Silenciosa é uma obra-prima do suspense psicológico. Que nos convida a refletir sobre as máscaras que usamos, os segredos que guardamos, as complexidades da mente humana. Uma leitura que, com certeza, vai ficar na sua mente por muito tempo. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um mergulho profundo. Esperamos que tenham gostado. E não se esqueçam de compartilhar suas impressões, suas teorias, suas reflexões. Afinal, aqui no The Deep Dive, o debate continua. Até a próxima. Tchau, tchau!